Se você alcançar nas suas produções um resultado bom com a mix de batera, isso muda completamente a sua mix. Um som de batera ruim na mix, ele literalmente destrói a produça. No início do trampo com mix, é difícil a gente ter acesso a boas sessões de batera para trabalhar e ganhar prática. De uns anos para cá, ficou muito forte esse mercado de samples e sequencers e beats eletrônicos e batidas eletrônicas, e fora que o mercado ficou mais permissivo para isso também. Não só permissivo, como optou muitas vezes por dar muito mais espaço a isso. Hoje, se a gente parar para pensar no mainstream, a gente tem muito mais coisas rolando com som processado de batera do que coisas com som orgânico de batera. Mixar batera é um dos processos mais complexos, mas um dos mais divertidos também na mix. Você tem uma série de canais com interferências sonoras entre si, vários volumes, o problema a questão da fase, é, timbres que atuam em regiões muito variadas, todos eles literalmente cantando ao mesmo tempo ali nos microfones. Então, isso, se você alcançar nas suas produções um resultado bom com a mix de batera, isso muda completamente a sua mix. Um som de batera ruim na mix, ele literalmente destrói a produça. Ele traz pra gente o famoso som de demo mesmo. Se você tem uma batera que soa imponente, se essa for a proposta, ou explicada que seja, se a bateria soar bem na sua mix e soar com timbres coerentes com todo o resto, isso naturalmente convence mais os ouvintes e isso naturalmente agrada mais as pessoas. Para esse vídeo não ficar gigante, eu vou abordar aqui o início do meu processo de mixagem de batera. A organização, os volumes iniciais, a equalização. E se vocês acharem que esse vídeo merece uma parte 2 falando de ambiências, compressão, que seria a parte de finalização da mix, vocês comentem que de repente a gente faz um especificamente sobre esses tópicos que são a parte final mesmo da mix de batera, beleza? Bom, então agora começando a mostrar aqui na prática para vocês esse primeiro vídeo falando de mixagem de batera, eu vou trazer aqui as primeiras questões. Eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre organização de sessão, porque é muito importante você ter uma organização, uma sessão organizada desde o início para ajudar no flow, sabe, da mixagem, assim. O fluxo fica outro quando você já sabe aonde cada elemento tá. Então talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas então, aqui, ó, ouvindo essa batera, a gente vai ouvir agora, e a gente tem que ter essa percepção inicial. Qual que é a sua proposta da batera na mix e como ela já está soando flat, para a partir daí a gente saber que caminhos adotar, beleza? Então, ó, vamos ouvir aqui essa batera flatzona. Já sou bonita, já sou equilibrada, tá vendo? Então, assim, como é que estão os pans? Você vai adotar a visão do baterista, ou seja, uma perspectiva de hi-hat, né, à esquerda, e ataque, ride mais para a direita, assim, essa visão de trás da batera, digamos assim, ou você vai adotar a visão do espectador, do ouvinte, que seria de frente para a batera, ou seja, com essa mesma percepção, só que ao contrário, hi-hat mais para a direita e tal. Então, a partir do momento que você escolher, né, que você adotar um pensamento, você passa a trabalhar, conferir os pães a partir daí, né? Então aqui os meus pães, o tambor está fazendo o giro de virada da visão que eu adotei, que é a visão da perspectiva do batera. Os meus pães aqui estão certos com overhead left e overhead right devidamente endereçados aqui, né? Configurados aqui, jogados o pan, enfim. Então a gente vai perceber que para essa referência eu vou precisar de um som de bumbo um pouco mais gordo do que foi gravado, vou precisar de um brilho a mais na caixa. Então o que eu faria? Eu selecionei aqui esse plugin que eu acho que vai ser
provavelmente bem parecido com os plugins que vocês vão ter aí em casa, que é um equalizador por banda bem clássico, e mostrando o que eu fiz para chegar mais próximo de um som bonito de mix para essa batera. Então, ó, basicamente, para esse som aqui de bumbo, eu coloquei alguns dBs nessa região, ó, coloquei 7 dBs aqui, perdão, coloquei 4.8 dBs aqui nessa região de 60, 61 Hz aqui, que eu acho que funciona demais no bumbo, eu acho que canta lindamente o bumbo nessa região, quando é bem gravado e quando o instrumento, né, a peça, fala bem nessa região. Então eu dei uma moralzinha aqui de 4.8, quase 5 dBs aqui nessa região. Nesse caso, para mim, mas isso vai ser bem recorrente, eu acho que se vocês estiverem mixando um som de bateria orgânica, muitos casos vai ter um médiozinho meio não quisto no bumbo. Então eu acho legal essa filtrada bonita aqui, com o kill, tá vendo? Um pouco mais fechado, com o kill um pouquinho mais específico. Eu praticamente zerei, né? Botei menos 15 dBs aqui na região de 450 Hz, ou seja, ela dá uma suprimida mesmo nesse médio um pouco indesejado. E aquela velha moral nas pontas, né? Que aquele plusinho de alguns dBs aqui nessa região de 8K, que ajuda demais a cortar a mix, o bumbo aparecer junto com os outros elementos agudos. Então vamos ouvir aqui o antes e o depois desse bumbo rapidão. Já soou bem diferente, né? Ó. Ó o clima. Beleza, já me agrada à primeira vista o bumbo. E a caixa? A caixa, eu particularmente sou muito fã de caixa com um pouco de presença mesmo, de grave, que é basicamente aqui nessa região de 160, 170 Hz. Eu gosto muito de dar uma moralzinha. Claro, se não tiver já essa região em excesso, né? Já essa frequência em excesso. Eu dei uma leve, só para não dizer que não aqui, porque estava me pedindo um pouco uma filtradinha de leve aqui no médio, mas nem sempre será necessário isso, só se realmente estiver cantando com algum harmônico assim. Mas onde eu mais trabalhei nessa caixa, vocês podem ver que é na região de agudo mesmo, né? Na região de ponta aqui. Eu, em 8K, fiz um acréscimo aqui de 7.4 dBs e isso me deu uma percepção de, assim, de soar muito melhor a caixa. Vamos ver, ó. Olha que clima, ó. Maravilha. A esteira, com toda sinceridade, hermanos, eu me recuso a falar de esteira sem falar de compressão. Eu realmente vou trazer o assunto da esteira em um outro vídeo para poder entrar mais a fundo nesse assunto, porque a esteira realmente é um elemento da mix da batera que faz muita diferença você estar com a compressão mais atochadinha e uma equalização mais agressiva. Eu vou mostrar aqui o antes e depois dessa esteira para vocês, mas não vou me aprofundar ainda, beleza? Olha que clima esse som de esteira. Isso, eu vou até abrir o plugin aqui para vocês, mas olha só, olha como não pode ter medo de ousar, não pode ter medo de ousar. São mais 15 dBs aqui em agudo, nessa região de 4K. Eu tô comprimindo bastante, tá vendo? Enfim, o antes e o depois chega a ser absurdo, né? Hi-hat, eu faço um corte de grave, tiro um pouco de médio, coloco uma pontinha, lembrando que é nesse caso aqui, né? Então, assim, pra mim funcionou bem. Eu vou dar um play aqui solado pra vocês ouvirem. Explica mais, né? O som do hi-hat, ele fica mais... A gente valoriza mais uma região bonita dele, que é essa região bem alta aqui, e suprime um pouco dos vazamentos e das regiões graves do prato que a gente não quer muito, tá? Tambores também, assim, eu basicamente dou uma moral de grave e um corte de médios altos, assim, mais ou menos na região
de 800 Hz. Eu vou até mostrar para vocês aqui um antes e depois aqui, o que eu faria nesse tambor, por exemplo. Vou botar um outro que tenha um sinal um pouco mais longo. Bonito. Pegar aqui essa região de 60 Hz. Colocar, dar uma moralzinha, né? Bonita nela. Eu vou pegar aqui a região de 800 Hz. Vou dar uma cortada, mas eu vou mexer no kill. Eu vou diminuir o kill para ele atuar bem nessa região mesmo, tá? Cara, tá dando tilt meu mouse. Pronto. Botei um kill mais fechadinho. Até demais. Assim tá bom. E vou dar uma ponta, vou dar uma moral na ponta também. Já é um outro som de tambor, né? Pode crer. E assim você pode se basear mais ou menos nessa referência assim, de som para você buscar também o seu som de surdo, né? Dos outros tambores na mix. E a parte de overhead, eu costumo também filtrar um pouco os graves, já que em uma mix bem completa, né, de frequências, a gente não quer certos vazamentos de bumbo ou de tambores ou dessa região mais baixa dos pratos mesmo, em excesso na batera, né? Então, assim, quando a gente já está bem equilibrado com relação a essas frequências mais baixas, eu procuro não deixar essa região tão presente nos overheads. Então, eu filtro ela de cara e, óbvio, o overhead também é uma coisa que tem que ter bastante compressão de acordo com a sua referência. Para esse caso aqui, pede bastante compressão. Então, eu colocaria um compressor aqui sem dúvida nesse overhead, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ficaria só com esse corte aqui, o antes e o depois, pra gente notar como só aquele sub desnecessário saiu. Agora mostrando o overhead solado para vocês. Movi o geral. Já soa muito mais legal, né? E olha que sem nenhuma compressão ainda, sem nada. Já tá soando bem mais explicado, né? Então, se você está curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar um like aí no vídeo e se inscrever nos canais para não perder nenhum vídeo novo e também ajudar a divulgar para mais pessoas essas informações, beleza? Por hoje, esse vídeo foi uma introdução ao assunto da batera e é óbvio que esse assunto é bem mais longo, então eu possivelmente vou produzir um outro vídeo terminando esse assunto, falando de compressão e ambiências e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Abraço.